Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erickson Batista, eu sou consultor político da Datelege, uma empresa de inteligência eleitoral. Nesse vídeo eu vou estar passando para vocês alguns conceitos bem interessantes sobre como construir uma candidatura inteligente, uma candidatura que consiga ser mais competitiva em 2022 e ser mais competitivo significa ter mais resultados nas urnas, ter mais votos, ter mais apoiadores políticos, ter uma atuação de verdade mais forte. Vou estar passando alguns conceitos bem interessantes, sempre com esse objetivo de fortalecer a candidatura de vocês, seja você candidato, assessor político, coordenador de campanha, seja lá como você atua dentro de uma campanha. O interessante aqui é você conseguir entender, ter uma visão de competitividade, de planejamento estratégico e de longo prazo até a eleição do ano que vem, começando o trabalho para já. Eu vou estar compartilhando uma apresentação para vocês, vou estar mostrando esses conceitos e aí, conforme for passando os vídeos, eu vou estar cada vez mais trazendo novidades, conceitos, técnicas, ferramentas sobre como você ser mais forte nessas eleições, na eleição do ano que vem, para conseguir mais votos. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Então vamos lá. O grande tema dessa apresentação aqui é como construir sua jornada política de forma inteligente. O cenário político ele é muito competitivo. Os candidatos, principalmente aqueles mais consolidados, os candidatos tradicionais, mais antigos, são muito fortes, têm uma estrutura muito forte para fazer campanha, para fazer mobilização de rua, tem uma atuação, os eleitos principalmente, que já está ali usando a máquina para o seu benefício político. Então a gente precisa ser inteligente para ter um diferencial. E esse diferencial, tentando trazer de uma forma bem simples, são um conjunto de ações e estratégias, de realizações que vão fazer o político, né, seja você o político ou não, ser conhecido por mais pessoas, que essas pessoas passem a acompanhar a sua atividade e a partir desse acompanhamento, isso lá na eleição, que isso se converta em votos. Então, a jornada política de forma inteligente nada mais é do que esse conjunto de ações que eu vou estar falando aqui para vocês, que vão fazer tanto esse público chegar mais, né, para a sua rede de contato, suas redes sociais, suas atividades, e vai também fazer esse público ser mais interativo com você e, a partir disso, facilitando lá a conversão e o voto no momento eleitoral. Então, de início, eu faço essa pergunta aqui, que ela é bem emblemática, né? Você sabe definir claramente onde quer chegar? Tem muitos candidatos que querem ser eleitos. Mas aí, o que é ser eleito nesse ponto, né? Aqui no caso do Rio de Janeiro, onde eu moro, os vereadores, por exemplo, precisam de cerca de 10 a 15 mil votos para ser eleito. Deputado, talvez 20, 25. Às vezes 20 não consegue nem eleger. Então, onde você quer chegar? Você só quer ser eleito e pronto, então vai ficar naquele cálculo ali de quantos votos você precisa para ser eleito, ou você quer ser eleito bem eleito, né, com uma votação expressiva de votos, para conseguir uma força política maior, ou você quer se posicionar bem no partido, ou fazer um jogo político que às vezes não significa ser eleito em si, mas ser bem votado dentro da sua cidade, dentro do seu estado, para conseguir aquele apoio político no futuro. Depende muito da sua estratégia, dos seus objetivos, depende muito da sua vontade e também das suas possibilidades. Então, definir claramente onde quer chegar é muito importante para você conseguir traçar um rumo que de fato seja um rumo para você e não um rumo que você no meio do caminho possa se perder e às vezes se você se perder isso pode gerar um atraso, uma decisão errada ou até mesmo algumas ações que não vão te ajudar. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho te serve, né? E se qualquer caminho te serve, se você pega qualquer caminho, como eu falei, você pode acabar perdido. E se você acabar perdido, já era. O momento eleitoral ele é bem específico, ele é bem competitivo, é muito difícil você tomar decisões certas e principalmente é muito difícil você recalcular um plano, às vezes se você estiver muito perdido, porque dependendo do que acontecer aí dentro da sua campanha, dentro da sua trajetória, você não consegue retomar isso a tempo hábil para conseguir reconfigurar tudo, né, para ser eleito. E aí eu trago como construir o seu melhor caminho em 2021 para o sucesso de 2022, já trazendo algum conceito aqui para vocês. É o trabalho de longo prazo. Eleição não é só feita no momento eleitoral, naqueles 45 dias de campanha, 30 dias de campanha, seja o quantos dias a lei eleitoral estiver permitindo aí nas próximas eleições. Mas a ideia aqui é começar o planejamento de longo prazo, começar algumas ações agora nesse ano 2021, faltando aí mais ou menos um ano para a eleição, para você conseguir ser mais competitivo. Eu vou te contar, né, uma grande novidade no cenário político eleitoral que poucos políticos conhecem ou conseguem utilizar. O cenário político, geralmente, ele vem acompanhando o cenário empresarial, ele vem pegando tendências que funcionam em outras áreas para conseguir trazer para os políticos maior competitividade, as melhores estratégias, as melhores ferramentas, forma de agir para conseguir ser diferente.
Então, os políticos tradicionais, a gente sabe que tem algum tipo de atuação bem específico. Geralmente são políticos que focam muito em rua, nos seus mobilizadores, né? Colocam muito dinheiro nas campanhas, mas é possível ser diferente do que isso, do que a política tradicional. Esse é o objetivo aqui desse vídeo. Há uma nova tendência no mundo empresarial que está fazendo as empresas correrem para não ficar para trás. Uma pesquisa da Cisco, por exemplo, demonstrou que 78% das empresas brasileiras têm como prioridade a implantação dessa tecnologia em suas atividades. Então, assim, se o mercado empresarial já tem uma tendência específica a ser seguido, por que não a política não consegue acompanhar isso para conseguir fazer que os seus candidatos, né, que os candidatos consigam ser mais competitivos e consigam ser mais eficientes nas suas ações. E além disso, aqueles candidatos que não conseguirem acompanhar esse contexto, essa grande novidade, vão ficar para trás. Porque se essa novidade traz mais competitividade, quem não está com ela pode correr um sério risco aí de ficar para trás e não conseguir ser eleito. Data-driven, business intelligence, big data, ciência de dados, analytics, são termos que a gente tem visto aí aparecendo. Não necessariamente eles são vinculados com algum conceito muito simples, ou aparece em algum momento que consiga te facilitar aí numa compreensão do que eles significam. Os políticos ainda não se deram conta do grande potencial dessas técnicas e essa é a sua chance. Eu vou estar aqui desmistificando algum desses conceitos aí, tentando facilitar um pouco o seu entendimento sobre esses conceitos. E esses termos nada mais é do que um conjunto de técnicas, processos que extrai conhecimento a partir de dados. E a extração de conhecimento a partir de dados, ela serve principalmente para você definir melhor estratégia. Definindo melhor estratégia, você consegue mais resultado, melhores resultados. Então, independente do seu nível de estruturação, você vai ganhar mais competitividade. A ideia aqui é, se você for um candidato pequeno, médio ou grande, seja o seu nível de competitividade, você vai ter mais competitividade ainda caso consiga abordar e utilizar essas técnicas dentro do seu planejamento eleitoral, dentro das suas ações de campanha ou ações políticas. Agora não é o momento de campanha, de fazer campanha, e sim fazer ação política para você se fortalecer enquanto figura pública, enquanto agente político dentro da sua cidade, dentro do seu estado, para conseguir lá no momento eleitoral virar essa chavinha para a candidatura de fato e a partir disso conseguir comunicar com o seu público que você é candidato, que você tem determinadas propostas aí para o seu estado, para a sua cidade e você quer ser eleito, né, e vai pedir o voto. A grande moral aqui dessa apresentação é que o candidato inteligente é aquele que se orienta por dados. Ele precisa entender que dados é o futuro, né? Dados são a fonte de informações que vai fazer você ser mais assertivo, você acertar mais. Então, o político que ele é orientado, ele toma melhores decisões e acerta mais. E para tomar as melhores decisões e acertar mais, você precisa começar por um caminho. Você precisa começar o seu caminho entendendo alguns conceitos para dar os primeiros passos e a partir desses primeiros passos você construir um caminho ali no longo prazo, no médio prazo, que vai te ajudar muito nessa sua trajetória. Para tomar a melhor decisão e para acertar mais, você precisa ser um político orientado por dados, que define metas, que busca evidências, que realiza análises, que elabora estratégias, utilizando as ferramentas mais modernas de análise de dados. Depois eu vou estar trazendo alguns exemplos, para estar sempre atualizado, para você conseguir atingir as metas que você traçou lá no início da sua trajetória e principalmente para monitorar o trabalho. Sem uma fonte de informação, sem dados, você não consegue monitorar o seu trabalho. E se você não consegue monitorar o seu trabalho, você não entende o que está dando certo e o que está dando errado. Às vezes você está pegando uma rota que está toda errada, que está te levando para um rumo muito ruim, mas se você não monitora, se você não olha o que está acontecendo ali, você vai continuar nessa rota até o fim e vai tomar prejuízo lá no momento eleitoral. Então, o primeiro passo para ser um político movido por dados é mudar a cultura de atuação, rompendo com os antigos vícios da política. Eu trago uma lista aqui do que não pode, e essa lista ela traz algumas atividades, algumas ações que são normais, né? Infelizmente, são ações que os políticos, aí, dada a minha trajetória aí de 5 anos aí de consultor político, eu vejo muito, até mesmo em candidatos que são competitivos, políticos tradicionais que já são eleitos há muitas eleições, eu vejo isso acontecendo dentro da sua estratégia política, dentro das suas atividades ali do dia a dia. Então, essa mudança de cultura, ela pensa muito em organizar a casinha ali para você conseguir ter um rumo melhor e uma estratégia mais clara, uma estratégia que ela não se perca muito ali na sua rota. O que não pode, então? Trabalhar sem embasamento técnico. Se você não tem embasamento técnico, você não vai saber aonde você vai chegar, você não consegue monitorar nada. Não tem estratégia. Aí a estratégia, nesse caso, se remete àquela pergunta que eu fiz. Onde você quer chegar? Como você vai fazer para chegar nesse caminho? Há algum caminho melhor? Há algum caminho pior?
dada a sua estrutura, você consegue pensar no melhor caminho que vai te fazer conseguir mais votos, chegar no maior público possível. Parar de improvisar e apagar incêndio é muito importante também, né? Não dá para sempre trabalhar no improviso, apagando incêndio, demandas que se atravessam, demandas que surgem do nada e tomam uma prioridade muito mais importante do que aquela demanda de longo prazo, do que uma demanda que até você sabe que precisa ser resolvida, mas às vezes chega uma outra demanda política, alguma ação que você tem que fazer para ontem e que atrapalha todo esse processo do planejamento estratégico. Então, improviso e apagar incêndio vai na contramão do planejamento estratégico assertivo e vai na contramão do que eu falei antes, melhores decisões e maior acerto. Não trabalhar no longo prazo. Por exemplo, nós estamos num momento aqui que falta mais ou menos um ano para as eleições e muitos políticos só querem fazer atividades políticas no momento eleitoral e vai acabar perdendo a chance, a grande oportunidade de já estar comunicando com o público. Então, esse trabalho no longo prazo ele é muito importante para você se consolidar enquanto figura pública, se consolidar politicamente, para quando chegar no momento da eleição só virar a chavinha e falar para o público, olha, agora eu sou um candidato. Antes eu era uma figura pública que tinha propostas, que tinha esse projeto, que estava tendo esse tipo de atuação aqui, entregando esse valor para a sociedade. Agora eu sou um candidato que quer ser eleito para entregar cada vez mais, para ser um representante de você oficial aí dentro do jogo político. E não ter metas e não monitorar. Por exemplo, metas simples aqui. Quantas pessoas você quer atingir nessa semana? Quantas pessoas você quer atingir nesse mês? Quantos mobilizadores novos você quer alcançar? Qual o aumento da sua equipe política que você planeja ter aí nos próximos meses? E não monitorar o seu trabalho, principalmente. Então, por exemplo, se eu quero falar com 100 pessoas no próximo mês e eu falo com 50, tá errado. Mas eu preciso ter essa estratégia e preciso monitorar o trabalho para saber se eu estou acertando ou não, se eu estou conseguindo atingir os resultados que eu estou me propondo ali a alcançar. O político que se orienta por dados, ele precisa ter um plano estruturado e com metas definidas, como eu falei. Por exemplo, eu trago aqui o exemplo do Instagram. Muitos políticos hoje estão reconhecendo que o meio digital é o meio aí, a grande novidade para conseguir atingir maior público, pela sua facilidade de atingir as pessoas aí nas suas casas, no seu cotidiano. Então, por exemplo, olha, eu quero ter uma estratégia digital forte. E o que é essa estratégia digital forte? Ter uma produção de conteúdo que de fato seja assertiva aí para o meu público, a partir do meu calendário de publicações. Então, eu tenho uma meta, por exemplo, de 3 conteúdos por dia, que dão 21 conteúdos por semana e 84 conteúdos por mês. Eu preciso entender se eu estou realizando ela, né? Se essa meta é factível, principalmente, e se eu estou realizando ela. Porque, olha só que interessante, 3 conteúdos por dia significam 84 conteúdos por mês. Mas se eu reduzo uma unidade por dia, eu estou trazendo 56 conteúdos por mês. Então, eu estou perdendo a oportunidade de falar com o meu público. Eu estou perdendo 28 oportunidades, especificamente falando, para falar com o meu público. Então, o simples fato de definir que minha meta é 3 e não 2, ou de eu errar na minha meta, que eu fiz uma meta de 3 e só fazer 2, vai fazer eu perder potencial político aí por conta de um número que às vezes parece pequeno, mas ele é muito grande. Então, por exemplo, falando aqui do exemplo do Instagram. Eu quero crescer meu Instagram. Mas o que significa esse crescimento? Lembra que eu falei onde você quer chegar? Você precisa saber onde quer chegar para saber se esse caminho lhe convém. Então, assim, eu quero crescer no meu Instagram. Poxa, mas meu crescimento no Instagram ele tem que ser pequeno, médio, grande, absurdo. Eu trago aqui um número, 100 mil seguidores. Olha, eu quero chegar em 100 mil seguidores. É meu sonho de consumo chegar em 100 mil seguidores. Mas esses 100 mil seguidores vão chegar de hoje para amanhã? Não. Então você precisa realizar essa sua meta, né, esse seu planejamento ao longo do tempo. Então vamos lá. Eu acho que eu consigo chegar em 100 mil seguidores em um ano. Então minha meta é 100 mil seguidores em um ano. E a partir disso a gente vai destrinchar essa meta, esse objetivo, de forma fragmentada no período de tempo para conseguir entender se essa meta é uma meta realista. Porque quando a gente fala 100 mil seguidores em um ano, parece que é um número assim muito amplo, né? Um objetivo geral e a gente não consegue entender no dia a dia o que isso significa. Então aqui, um plano estruturado e com meta definida significa isso, né? Conseguir entender de fato o tamanho do seu desafio para ver se esse desafio de fato é factível para você. Às vezes você não tem uma estrutura que permita, por exemplo, o exemplo que eu falei, 3 postagens por dia, você vai fazer só 2, e é uma decisão extremamente assertiva caso você não tenha recursos, por exemplo. Então a ideia aqui é a gente entender o tamanho do desafio, destrinchando esse desafio em pequenas partes para a gente
conseguir até mesmo comunicar para a equipe, tomar uma decisão e a partir disso seguir. Então, para entender o tamanho do desafio, por exemplo, eu vou calcular minha meta mensal, semanal e diária, tendo em vista a minha meta global, que era de 100 mil. Então, 100 mil em um ano, lembra desse número, né? 100 mil em um ano, dá quantas pessoas por mês? 100 mil dividido por 12 deu 8.333 pessoas. E por semana, dividido por 4, dá 2.083. E por dia, dividido por 7, que é o número de dias da semana, dá 297 pessoas por dia chegando na sua rede social, considerando que você vai ter 100 mil pessoas em um ano. Esse número é possível? Esse número é factível? 297 pessoas por dia, de acordo com o que você vê aí as outras pessoas conseguindo. É um número bom para você? Então vamos lá. Olha que interessante aqui. Eu trago um número muito amplo, que é 100 mil em um ano, para um número detalhado, 297 em um dia. E aí a gente começa a pensar, é possível? Se sim, vai lá e elabora seu plano de ação com as metas. Se sim, eu vou falar lá, vou querer 3, 4, 5 posts por dia, vou fazer essa atividade, vou chamar gente, e a partir disso você vai fazer esse planejamento e vai monitorar. Caso não seja possível, caraca, 297 é um número muito grande. Por exemplo, pode não caber no seu orçamento, às vezes com impulsionamento ou na produção de conteúdo. Então, vamos recalcular essa meta? E aí você pode recalcular essa meta considerando os números mesmo que a gente foi destrinchando até aqui. Pode ser que você reduza o tamanho de 100 mil para 50 mil e aborde a metade desse público. Pode ser que você pense no dia, por exemplo, em um ano. Olha, eu acho que 50 por dia é factível. E aí, multiplicando isso para o ano, quanto que dá? Não vai dar 100 mil, vai dar um pouco menos, mas talvez seja uma meta mais factível. Tendo essa meta mais factível definida, você vai lá para a elaboração do seu plano de ação com as metas de ação, né? Com a meta que você vai colocar ali para a sua equipe, para você, para realizar as ações que de fato vão fazer esse público chegar. E sempre monitorar resultado e recalcular a rota caso preciso. Eu botei lá que a minha meta é chegar em 50 pessoas por dia. Passou 3 meses e nenhum dia eu consegui chegar a isso. Recalcula a meta, recalcula a rota. Ou recalcula a meta colocando um número mais baixo, ou faz o seu plano de ação de forma diferente, para ver se você consegue de fato chegar nesse número. Mas a ideia aqui é o monitoramento, é ter a meta e monitorar se isso está dando resultado. E aí, quando a gente fala de monitoramento, a gente pensa muito em fazer esse monitoramento qualitativo, que é fazer teste A/B, o famoso teste A/B, que vocês vão ver muito caso forem impulsionar conteúdo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Esse teste A/B ele serve basicamente para a gente manter, investir e melhorar o que deu certo e buscar novas alternativas para o que deu errado. E aí a gente faz esse monitoramento a partir de algumas perguntas. Que tipo de conteúdo deu certo e deu errado? Que tipo de tema ou abordagem deu mais visualizações? Por exemplo, eu faço uma abordagem mais ríspida, mais rígida, mais agressiva. E isso deu mais resultado ou menos resultado? Eu faço uma abordagem mais pacificadora, mais tranquila, mais light. Isso deu mais resultado que as outras? A partir disso a gente vai conseguir entender o que o público gosta mais e a partir disso a gente também consegue fortalecer e atuar em cima daquilo que está dando certo. E aí a gente pensa mais coisas. O que eu postei ou fiz no dia que tive mais novos seguidores? Que tipo de abordagem no inbox foi melhor ou pior? O que ainda não fiz e ainda posso testar? O que eu fiz e não pretendo fazer mais, porque não deu resultado, ou foi muito caro, ou deu muito trabalho, e eu preciso abordar novas alternativas para mudar um pouco essa minha atividade. A ideia aqui é fazer esses testes AB sempre monitorando o que foi feito. Então, você precisa ter uma estrutura também de coleta de informações do que foi feito. Isso é muito relevante nesse planejamento com metas. E aí, trazendo para esse universo do Instagram, por exemplo, você não é movido por dado caso não saiba as respostas para essas perguntas que eu trago aqui para vocês. Você sabe quais conteúdos de forma detalhada precisa produzir, já definiu sua meta de crescimento, já preparou sua estrutura de monitoramento de resultados, já planejou sua atuação no tráfego pago, sabe aonde seu público está localizado. A ideia aqui é a gente entender que essas perguntas precisam ser respondidas de forma positiva, né? Você precisa saber tudo isso para conseguir definir suas metas e conseguir acompanhar esse resultado. Fazendo um vínculo com a política, o melhor bairro para fazer campanha é tal bairro, o melhor público para conversar comigo é esse. Minha região tem tal ideologia, esse tipo de candidatura tem maior ou menor aceitação no meu bairro. O que te comprova isso? Qual dado faz você entender que essas perguntas aqui têm determinadas respostas? Às vezes você tem um achismo ali que não condiz com a realidade. Isso é muito importante. Ser movido por dados não é ser movido por achismo.
E o que é achismo, né? Aquilo que não tem números, não tem dado, não tem relatório, não tem informações consistentes que comprovem aquilo que você está falando. Então, portanto, você precisa entender que é preciso ter ferramentas que vão romper com esses achismos e vão mostrar de fato aquilo que você acha, mas não tem uma convicção através dos dados. É preciso buscar algumas ferramentas de análise que irão te ajudar nessas decisões e no monitoramento do trabalho político. A seguir, eu vou estar passando sobre algumas dessas ferramentas, mas a ideia aqui é trazer para vocês, principalmente, esse início do pensamento, né, de romper da cultura tradicional, da cultura que não é movida por dados, que não se vê o trabalho no longo prazo como um trabalho relevante, que apaga incêndio toda hora, que não olha números, não olha informações para tomar decisão. A ideia aqui é vocês entenderem que, de fato, vocês precisam buscar ferramentas, dados e mudar essa cultura aí para conseguir ser mais competitivo. Muito obrigado, esse é o primeiro vídeo. A seguir eu vou estar falando sobre as ferramentas específicas, algumas análises específicas já do cenário político que vão te ajudar a tomar melhores decisões. E muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.